Queridos irmãos e irmãs em Cristo, antes que a semana comece, antes que as mensagens cheguem, antes que as cobranças apareçam, antes que a rotina do dia nos fique no automático, este é um convite para você parar por alguns instantes. Não para pensar no que precisa ser feito, nem para organizar mentalmente compromissos ou resolver problemas agora. Este é um momento para silenciar o que está acelerado por dentro. Respire com calma. Permita que o seu coração desacelere. A semana ainda não começou, mas você já pode decidir como ela será. Não pela força, não pelo controle, mas pela entrega e confiança em Deus. Tem dias em que a gente precisa cuidar do coração antes de organizar as coisas da vida. Este não é um espaço de pressa, é um espaço de confiança. Enquanto o mundo corre, você escolhe começar com calma. Aqui, você não precisa provar nada, nem antecipar respostas, nem se proteger do que ainda nem aconteceu. Apenas esteja aqui. Porque quando a semana é colocada nas mãos de Deus antes de começar, o peso diminui, a mente se aquieta e o coração encontra direção. Fique mais um pouco aqui. Ainda não é tempo de pedir nem de falar. É tempo de descansar por dentro, porque é desse silêncio que nasce uma semana conduzida de outra forma. Agora, com o coração mais silencioso, vamos começar a olhar para a semana que se abre diante de você sem a ansiedade e sem antecipar pesos e preocupações. Não é uma lista de tarefas, mas é um caminho que ainda será percorrido. A semana chega inteira, com dias que você já conhece e outros que ainda não se revelaram. Haverá encontros, decisões, responsabilidades, palavras que precisarão ser ditas e situações que você ainda não consegue prever. Mas neste momento, nada disso precisa ser resolvido. O que importa agora não é o que vai acontecer, mas onde essa semana será colocada. Muitas vezes o cansaço começa antes mesmo do primeiro dia, porque a mente tenta carregar tudo de uma vez. Aqui você faz diferente. Você escolhe não segurar a semana com as próprias mãos, não apertar, não controlar, não se antecipar ao que ainda não chegou. Você apenas apresenta e entrega a sua semana para de Deus inteira, sem separar dias bons de dias difíceis. Porque quando a semana é apresentada assim, como ela é, sem filtros e sem defesas, algo muda por dentro. A ansiedade perde espaço, a pressa diminui e o coração começa a entender que não precisa caminhar sozinho, sozinha, nos próximos dias. Agora, amados e amadas, desde já, escolha entregar esta semana nas mãos de Deus e confie neste processo de fé. Não faça depois nem aos poucos, mas agora, do jeito que ela está. Quando você entrega confiando, o que acontece de verdade é que o seu peso diminui. As preocupações deixam de ocupar tanto espaço na mente, a angústia vai diminuindo e o coração fica mais leve e para de tentar resolver tudo sozinho. Essa confiança em Deus não é tirar as suas responsabilidades, mas aliviar o fardo que você carrega de algo que ainda nem começou. Aos poucos, a sua respiração desacelera, os pensamentos se organizam e a ansiedade pela semana que se inicia vai diminuindo. É assim que a entrega funciona. Não muda tudo por fora imediatamente, mas muda o seu interior. E é desse lugar de confiança em Deus que seguimos agora, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, permitindo que Deus conduza, oriente e ilumine cada passo dos dias que virão. E se você já sente no seu coração o desejo de viver esta semana com mais paz e confiança em Deus, escreva nos comentários: "Eu entrego, Senhor." Esse simples gesto ajuda a afirmar essa decisão dentro de você. Ela se concretiza. Antes de avançar para a oração, é importante firmar esta entrega sobre algo que não muda com o passar dos dias. A semana começa, os cenários se alteram, as emoções oscilam, mas a palavra permanece. É nela que a confiança encontra base e a fé ganha direção.
Ouça com atenção estas palavras registradas em Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagrar não é explicar, não é prever, não é entender cada detalhe do caminho. Consagrar é colocar nas mãos de Deus antes mesmo de saber como tudo vai se desenrolar. É oferecer a Ele não apenas o que você controla, mas também o que escapa do seu alcance. Quando a Bíblia fala em consagrar tudo, ela fala dos planos claros e também dos dias confusos, das decisões fáceis e das escolhas difíceis. Essa entrega antecede o resultado. Ela não depende de segurança, ela cria segurança. A semana ainda não mostrou tudo o que trará, mas a direção já pode ser definida agora, porque quando algo é consagrado, ele deixa de ser apenas humano e passa a ser cuidado por Deus. Talvez você tenha aprendido a carregar seus dias sozinho, sozinha, tentando dar conta de tudo com esforço, organização e preocupação. Mas esta palavra propõe um caminho diferente. Entregar antes de agir, confiar antes de ver, descansar antes de correr. Quando os planos são colocados nas mãos de Deus, eles não ficam mais pesados, ficam alinhados. Isso não significa ausência de desafios, significa presença de direção. Significa que mesmo quando algo sair do esperado, não estará fora do cuidado. Permita que essa verdade se acomode no seu coração agora. Não é sobre fazer menos, é sobre não caminhar sozinho. A semana que você entrega deixa de ser um território de ansiedade e se torna um espaço de confiança. E a partir dessa palavra, tudo o que será colocado diante de Deus nos próximos momentos encontra fundamento, porque a entrega não nasce do medo do futuro, mas da certeza de que existe um Deus que conduz cada passo quando o caminho é confiado a Ele. Agora, amados e amadas, com a mente mais calma e o coração alinhado, é tempo de transformar essa decisão em oração. Não uma oração apressada, não uma lista de pedidos, mas uma entrega confiante e profunda. Se puder, vai respirando devagar, ajustando o seu ritmo, relaxe os ombros e permita que cada palavra encontre espaço dentro do seu coração. Lembre-se de que Deus não precisa ser convencido de nada. Ele apenas recebe aquilo que é colocado em suas mãos com sinceridade e amor. Então, neste momento, apresente a sua semana inteira diante do Pai, que é o Senhor dos Senhores. Não apenas o primeiro dia, mas todos os dias que virão. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cada amanhecer e cada encerramento. Apresente também os seus horários, os compromissos, os encontros previstos e aqueles que ainda não estão marcados para que Deus ilumine e proteja os seus passos. Apresente o que você sabe que enfrentará e aquilo que ainda não consegue nomear. A entrega verdadeira e amorosa acontece quando você não escolhe apenas o que parece seguro para oferecer, mas quando confia tudo, inclusive o que ainda causa angústia. Permaneça aqui, meus irmãos em Cristo, porque este é um momento de colocar o tempo nas mãos de Deus antes que ele comece a correr. E assim oramos. Senhor Deus, neste início de semana, eu coloco diante de Ti cada passo que será dado. Coloco nas Tuas mãos, Pai amado, as decisões que precisarão ser tomadas, as palavras que precisarão ser ditas, os silêncios que precisarão ser respeitados. Coloco diante de Ti o trabalho, os estudos, os compromissos familiares, as responsabilidades que pesam e também aquelas que trazem alegria. Coloco diante de Ti o que depende de mim e o que foge completamente do meu controle. Entrego, Senhor, as minhas preocupações que tentam se antecipar, os pensamentos que insistem em criar cenários ruins, negativos e o medo de não dar conta de tudo. Que tudo isso seja recolhido agora pelas Tuas mãos. Que esta semana não seja conduzida pela ansiedade, mas pela confiança e o amor em Ti, meu Pai. Que eu não caminhe sustentada apenas pela minha força,
mas pela certeza de que tu vais à frente, que a sua misericórdia vai abrindo caminhos, ajustando os passos e cuidando de cada detalhe que eu não consigo enxergar. Aleluia, Pai amado! Neste momento, entregue também aquilo que costuma tirar a sua paz logo pela manhã. As pressões, as cobranças internas, a sensação de urgência constante. Entregue o desejo de controlar resultados, de prever reações, de garantir que tudo saia exatamente como planejado. Diga em silêncio se quiser: esta semana não me pertence, ela pertence ao meu Deus Todo-Poderoso. E quando essa entrega acontece, algo começa a se modificar por dentro. O coração entende que não precisa carregar tudo sozinho. A mente aprende a descansar, mesmo antes das respostas chegarem. Senhor amado, receba esta semana como uma oferta simples e sincera do meu amor e da minha fé em Ti. Que cada dia seja vivido com equilíbrio, paz e amor. Que cada desafio encontre sabedoria, que cada cansaço encontre descanso. Que eu saiba seguir quando for preciso avançar e parar quando for preciso me silenciar. Que a Tua presença, meu Deus, seja sentida não apenas nos momentos difíceis, mas também nos momentos comuns, porque é ali que a paz se constrói. Amém. Continue, meus amados e amadas, permanecendo nesta oração sem pressa. Imagine cada um do seu dia sendo envolvido pelo cuidado de Deus e pelo seu amor para todos nós, como se estivesse sendo colocado um a um em suas mãos e em seu colo. Permita que essa imagem se firme dentro de você. A semana ainda não começou de fato, mas espiritualmente ela já foi entregue ao Senhor. E isso muda tudo. A partir daqui, os dias não precisam ser enfrentados com tensão antecipada, mas com confiança contínua. Esta entrega não elimina responsabilidades, mas transforma a forma como elas são carregadas. Quando a semana é colocada nas mãos do nosso Deus, o peso não desaparece por completo, mas ele é dividido com o Pai Todo-Poderoso que sustenta. Permaneça em silêncio por alguns instantes, deixando que essa oração vai preenchendo o seu interior. Ainda há mais por vir, mas este momento de entrega e de confiança é o alicerce sobre o qual toda a semana abençoada será construída. Se este momento de oração está te ajudando, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Isso nos ajuda a levar essa linda mensagem de fé e amor a mais pessoas que também precisam começar a semana em paz. Agora que a semana já foi entregue, é tempo de permitir que a palavra de Deus envolva toda essa entrega como um abrigo seguro. Há textos bíblicos que não apenas ensinam, mas sustentam, acalmam e protegem quando são ouvidos com o coração aberto. Este é um desses momentos. Ouça com atenção as palavras do Salmo 37, versículos 5 a 7. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Essas palavras não falam de pressa, não falam de controle, não falam de esforço excessivo. Elas falam de entrega, confiança e descanso. O Salmo não promete ausência de espera, mas promete ação divina enquanto você aguarda. Ele não diz que tudo será imediato, mas garante que Deus age no tempo certo, mesmo quando você não percebe. Permita que essa verdade se instale agora, como um escudo espiritual sobre a sua semana que começa. Quando o Salmo diz, entregue o seu caminho, ele está falando de tudo aquilo que você percorre ao longo dos dias. Os passos visíveis e os invisíveis. As decisões conscientes e aquelas que surgem de repente. Entregar o caminho é aceitar que nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa ser esclarecido agora. Confiar é descansar mesmo quando o cenário ainda não mudou.
E descansar, segundo a palavra, não é cruzar os braços, mas alinhar o coração enquanto se caminha. Esta semana não precisa ser vivida com ansiedade pelo resultado, porque ela já está sendo cuidada por Deus desde o início. Cada vez que a inquietação tentar voltar, lembre-se deste salmo. Lembre-se de que há um agir acontecendo mesmo no silêncio, que a clareza sendo construída como a luz da alvorada, pouco a pouco. Permaneça alguns instantes com essas palavras ecoando dentro de você. Elas não apenas acompanham a semana, elas aguardam. E quando o coração se abriga na palavra do Senhor, os dias podem até ser desafiadores, mas já não são ameaçadores, porque estão sustentados por uma confiança que não depende das circunstâncias. E assim, amados e amadas de Cristo, com a semana entregue e a palavra do Pai estabelecida como abrigo, este é o momento de alinhar aquilo que você vai carregar dentro de si ao longo dos próximos dias. As declarações não são frases vazias, são escolhas internas que moldam a forma como a semana será atravessada. Não é sobre negar dificuldades, é sobre decidir quem governa o coração quando elas surgirem. Permita que cada declaração seja recebida com calma, sem repetir por obrigação, mas acolhendo como uma verdade espiritual. Declare que esta semana não começa no medo, começa na confiança. Declare que você não caminha sozinho, sozinha, porque Deus vai à frente, preparando caminhos, ajustando encontros e protegendo aquilo que você não consegue controlar. Declare que sua mente não será dominada pela ansiedade antecipada, porque o seu coração aprendeu a descansar antes mesmo das respostas chegarem. Esta semana não será guiada pela pressa, mas pela sabedoria. Não será marcada pelo excesso de preocupação, mas pela clareza que vem da presença de Deus vivo. Declare também que cada dia será vivido com equilíbrio, que o trabalho não roubará sua paz, que as responsabilidades não sufocarão a sua esperança, que os imprevistos não desorganizarão a sua fé. Declare que mesmo quando algo não sair como o esperado, você saberá respirar, confiar e seguir, porque a semana está nas mãos certas, elas estão nas mãos de um Deus todo-poderoso. Há uma diferença profunda entre enfrentar os dias, tentando se defender de tudo, e atravessar esses dias com a certeza de que existe um cuidado constante que vem do alto. Escolha esta segunda forma de caminhar. Declare que sua força não vem apenas do descanso físico, mas da fé neste Deus que tudo pode. Declare também que suas decisões serão guiadas com discernimento, que suas palavras serão medidas, seus pensamentos serão organizados e seu coração permanecerá firme, mesmo em meio às variações da rotina. Agora, permita que essas declarações se tornem uma atmosfera interna. Imagine-se vivendo cada dia com mais leveza, não porque tudo será fácil, mas porque você não está carregando tudo sozinho, sozinha. Declare que a semana será vivida um dia de cada vez, sem antecipar dores, sem acumular tensões, sem se cobrar além do necessário. Declare que Deus Pai cuida do que já está claro e também do que ainda está escondido, que Ele sustenta o começo, o meio e o fim da semana. Permaneça alguns instantes acolhendo essas verdades. Elas não são apenas palavras para este momento, são âncoras para os dias que virão. A semana já foi entregue, a palavra já foi lançada, e agora o coração escolhe caminhar sustentado por fé, confiança e descanso contínuo. Agora, meus queridos, para encerrar este tempo de oração, permita que tudo o que foi entregue seja selado com paz. Não como um fim abrupto, mas como um fechamento suave que acompanha você para além deste vídeo. Por isso, Senhor Deus, recebe definitivamente esta semana que foi colocada nas tuas mãos. Que nada do que foi confiado aqui seja retomado pela ansiedade, pelo medo ou pela pressa. Que o coração permaneça lembrando ao longo dos dias que a semana não está solta, não está desamparada, não está à deriva, ela está guardada.
Que cada manhã seja marcada por clareza, cada tarde por equilíbrio e cada noite por descanso. Que mesmo quando surgirem desafios inesperados, haja dentro de quem ora agora a lembrança silenciosa de que Deus continua presente, conduzindo, ajustando e cuidando. Que essa certeza acompanhe cada passo, cada decisão e cada encontro, como uma presença constante e discreta. Antes de sair deste vídeo, escreva nos comentários: entrego a Ti, Senhor. Curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar caminhando em oração durante a semana. Esse ato é um selo espiritual, uma forma de reafirmar a decisão feita aqui. Se esta oração falou com você, curta este vídeo e permaneça neste espaço de oração ao longo da semana. Ao se inscrever no canal, você escolhe caminhar acompanhada por conteúdos que fortalecem a fé e trazem descanso para a mente e o coração. Que este seja apenas o começo de uma semana vivida com mais consciência, mais confiança e menos peso. Siga em paz, caminhe com calma, confie no processo. A semana começou nas mãos de Deus e isso é suficiente. Aleluia. Amém.